Boa tarde ou boa noite a todos. Obrigada por estar aqui a ouvir ou a ver o nosso programa Dismoclês. Ouvir porque passa na Rádio Cister ao domingo às 20 horas e ver porque fica disponível em podcast no site da Cister FM para ver quando quiser. Eu sou a Anabela Luís, sou coordenadora do Centro Qualifica de Cister e hoje tenho o privilégio de ter comigo um convidado muito especial, alguém que toda a gente conhece e que quase dispensa a apresentação, mas mesmo assim vou fazer uma. Obrigada, Fernando Nada, é um Ribeiro, por estar prazer. aqui connosco. Vamos conversar um bocadinho sobre quem é o Fernando Ribeiro. Claro, o programa Dismoclês dir-te quem és, mas nós gostamos de saber quem é, antes de saber O colé. o que lê. O Fernando aceitou esta entrevista hoje e para mim é um privilégio poder estar aqui e conversar um Ora, essa, muito bocadinho. obrigado. Vamos então ouvir uma pequena apresentação. O Fernando Ribeiro é um cantor português, vocalista e letrista da banda portuguesa de metal gótico Moonspell. Além desta faceta principal, também é escritor e tradutor. O Fernando Ribeiro nasceu em agosto de 1974, em Lisboa, e foi criado no bairro da Brandoa, nos arredores da Amadora. Em 1992, criou a banda de heavy metal português, os Moonspell, que em 2022 celebrou 30 anos. Nestas 3 décadas, o grupo tornou-se o mais internacional de sempre de toda a música portuguesa, com milhares de discos vendidos e tours nos 5 continentes. Em 2001, editou o seu primeiro livro de poesia, Como Escavar um Abismo, ao que se seguiram outros 2, As Feridas Essenciais e Diálogo de Vultos. Em 2009, fez parte do projeto Amália Hoje, que juntamente com a Sónia Tavares, o Nuno Gonçalves e o Paulo Praça, volta a gravar, alguns clássicos de Amália Rodrigues. Abraçou o amor pelas letras no curso de Filosofia e acumula experiências no campo da ficção, com Senhora Vingança, Contos, em 2011, também no campo do documentário, na TSF, no Jornal de Leiria e da tradução, Eu Sou a Lenda. Tem 2 romances editados, se calhar até tem mais. Só tenho 2, por enquanto. 2, Sim. ótimo. Bairro Sem Saída, em 2021, e Café Canimambo, 2023, pela Penguin. Vive em Alcobaça com a mulher e com o filho desde 2017. Sim, permanentemente desde 2017. Desde 2017. Cruzamos-nos de vez em quando, É por verdade, foi no aí. Rossio. É muito bom poder começar uma conversa assim, do nada, de repente aparece um artista da nossa praça que nós acarinhamos muito e que nos proporciona estes bons momentos. Encontrá-lo de vez em quando também é muito valioso. Sente este ambiente de Alcobaça como seu. Já há alguns anos que aqui vive. Alcobaça é a sua terra? É a minha terra emprestada. A minha terra será sempre a Brandoa. É lá que eu me sinto em casa, apesar de ser... Já foi um bairro mais degradado, mas é um bairro dos subúrbios, com todos os desafios que isso traz a uma localidade dessas. Mas foi sempre um bairro que teve muita vida, que é o bairro onde eu tenho as paisagens da minha infância. Depois por amor, porque isto é a terra do amor, não é isto? Quer dizer, Certo. Alcobaça, viver para Alcobaça, com a Sónia Tavares, que é a minha esposa também já um bocadinho antes de termos morado para Alcobaça. Primeiro casámos, depois viemos fazer cá a vida. E apesar de perceber que Alcobaça tem uma identidade própria, também me sinto em casa aqui. Não me quero arrogar a ser um alcobacense de gema. Não o sou, conheço muitos, tenho uma personalidade muito diferente da minha, tenho uma maneira de ver as coisas muito diferentes da minha, mas acho Alcobaça uma terra linda, uma terra especial também, com muita identidade, muita autenticidade e também muito potencial ainda por cumprir. E é por isso que nós também nos mudámos para Alcobaça, também para fazer parte dessa mudança para melhor. Muito bem. Mas ainda voltando à Brandoa, que abordou as suas origens, digamos, que memórias é que tem daquela época que acha que o influenciaram na música ou não tem?
Tenho, felizmente, e espero, não é um dos meus grandes medos, é perder essas memórias. A música não podemos desassociar o nome dos Municipal ao nome da Amadora e da Brandoa, porque foi lá que nós nos formámos, foi lá que nós começamos a fazer barulho, foi lá que nós começámos também a ter ordens de despejo dos locais onde tocávamos. Era uma música, ainda hoje em dia tem alguma dificuldade. Que acordava gente. Sim, mas acordava gente literalmente e também metaforicamente, porque depois ali ainda há muito orgulho no que nós fizemos, e principalmente de onde viemos, que era um bairro de marginalidade, de toxicodependência, etc. E a música para nós, não queria dizer a nossa geração já tinha outro entendimento, mas a geração imediatamente anterior à nossa sofreu muito com esse problema. Os nossos vizinhos, os nossos amigos mais velhos, os irmãos mais velhos dos nossos amigos, e nós desde muito cedo sabíamos que tínhamos que nos entreter com algo mais construtivo e mais positivo. Depois começámos a ouvir rock and roll, começámos a ouvir heavy metal, e a partir daí não estávamos satisfeitos, os 5 na altura, em só ser ouvintes, só ser fãs, e começámos a fazer uma banda, por brincadeira, por divertimento, por passar os tempos livres, e entretanto a banda foi se tornando séria e foi se tornando a nossa vida profissional também, se andámos por isso. As memórias na literatura são muito, muito evidentes, porque Todo o Bairro Sem Saída é um livro que nasce de um certo folclore, de um certo realismo mágico que existe nestes bairros. E porquê? Porque estes bairros foram construídos, ao contrário de Alcobaça, que já existe há muitos séculos, estes bairros foram construídos ali por volta dos anos 60, 70, para albergar as pessoas que vinham do êxodo rural, que vinham para a capital e para o litoral fazer pela vida. Neste caso, os meus pais. O meu pai é de Trás-os-Montes, a minha mãe é de Tomar, não é assim tão longe de Alcobaça, de Ribatejo. E eles não vinham sozinhos, traziam a sua gastronomia, traziam os seus hábitos, traziam os seus mitos, as suas superstições, e tudo isso dava ali um caldeirão que eu vivi muito intensamente sempre desde criança. Portanto, o livro até começa com uma cena que havia muito na Brandoa, que eram os cocós dos cães. Eu lembro-me de um... Não é só na Brandoa, não, mas lá era muito típico. E tem todo esses fatores, essa realidade quase que eu depois transformei na história de um adolescente e na guerra entre um bairro rico e um bairro pobre. E o bairro rico quer, de alguma forma, aniquilar e invadir o bairro pobre. Portanto, eu quando fui apresentar este livro à Brandoa, foi a minha professora de português, a professora Natália Ferreira, tinha muito medo que ela não gostasse, ela nunca me disse nada quando eu enviei o livro, mas depois disse que sim e saíram 20 anos de cima. E foi uma apresentação muito gira, porque apesar de ter sido um livro que teve algum sucesso e também alguma originalidade, por falar dos bairros de Lisboa, nem sempre há livros, não haveria muitos livros na altura a fazer isso, agora já há mais, felizmente, não por eu ter feito, mas porque o assunto está mais em voga, e foi muito giro as pessoas verem aí, não só os cromos da aldeia, que era uma aldeia urbana, mas as histórias também que eu retrato aí, muitas delas são verdadeiras, ou que pelo menos têm alguma ligação à verdade. Muito bem. Obrigada, que resposta tão bonita, que abarcou uma série de temas, passou pela música, sem dúvida, mas também pela literatura. Mas vamos ao Municipal, 30 anos, claro. 30 anos, não é? Que memórias guarda desta jornada, que é uma jornada já madura, uma jornada Sim, eu só caiu a ficha da memória quando fizemos 30 anos. Pronto, isso foi em 2022, agora já vamos para os 33, em 2027, ainda ontem tivemos aqui um almoço em Alcobaça com os promotores que até querem já marcar o nosso 35º aniversário num concerto em Lisboa. Mas eu tenho memória de me divertir muito com a banda ao princípio e de ter alguns obstáculos que hoje em dia já não existem, mas que eram frutos também do amor e da proteção que os pais nos tentavam votar numa altura complicada para os bairros deste tipo, e também porque eu nasci há 50 anos, quer dizer, há 51, mas ainda só tenho 50, na altura, um pouco depois do 25 de Abril, e para mim, a grande conclusão, o grande triunfo do 25 de Abril, uma das grandes
coisas que o 25 de Abril trouxe foi a educação. Portanto, os nossos pais não nos queriam na música, não nos queriam com cabelo comprido, como eu tive durante 30 anos, não nos queriam a fazer heavy metal. Não por nada, por amor até, e por desconhecerem um pouco o que nós iríamos fazer. Entretanto, nós não desistimos, contornámos estas dificuldades, não tínhamos dinheiro para comprar instrumentos, os nossos pais não queriam que nós fôssemos músicos, por aí fora, e cada vez que tínhamos um obstáculo, isso dava-nos mais força, porque sabíamos que a conjunção daquelas pessoas, os nossos interesses, nomeadamente os interesses literários, os interesses que tínhamos na escola, as amizades que fazíamos na escola também, a música que se ouvia também na escola, desde o rock, ao heavy metal, ao gótico, ao indie, ao independente, isso tudo, lá está, contribuía para nós fôssemos formando a nossa própria personalidade. Entretanto, aliámos sempre uma espécie de faça você mesmo, em vez de estarmos a confiar nas editoras e nos jornais e nas rádios, porque na altura sabíamos perfeitamente que não teríamos hipótese nenhuma de lá chegar, e fomos construindo uma comunidade antes da internet, que as pessoas hoje em dia parece que é uma coisa banal e até impossível, porque quando falamos dos anos 90, falamos portanto, da década em que tudo apareceu, a internet, os telemóveis, mas mais lentamente do que hoje em dia há um lançamento de telemóvel de 18 em 18 meses. Na altura não, passou-se anos até termos esse tipo de tecnologia disponível para toda a gente. E era engraçado, nós comunicávamos por cartas do correio, não é? Por anúncios nas revistas, etc. E fomos formando uma comunidade que nos permitiu arranjar o nosso primeiro contrato discográfico na Alemanha, e nos permitiu começar a fazer digressões em 95, tinha eu 21 anos, e o resto, como se costuma dizer, foi mesmo história, porque a partir daí nunca mais parámos. Eu, entretanto, tive de desistir do curso de filosofia, porque era ou Kant ou rock and roll. Eu, na altura, gosto muito do Kant, mas preferi o rock and roll porque não sabia, é sempre uma incógnita, mas intuía que havia ali uma oportunidade que eu não iria ter, e os livros do Kant estão sempre disponíveis para quando eu os quiser ler. E foi assim que nós nos formámos, com alguns planos, mas também indo ao sabor das coisas que iam acontecendo, praticamente como todas as bandas. Eu nunca quis ser músico, não tenho músicos na família. Costumo dizer que percebo pouco de música, não tenho educação musical, tenho instinto musical. Alguns dos meus colegas têm outro tipo de educação musical, portanto eu vim aqui, eu queria ser professor de filosofia, se calhar até tive sorte agora, com alguma maneira como os professores andam aí também na luta. Os professores de filosofia têm muitas ordens para seguir, muitas indicações para seguir. Sim, e eu continuo a introduzir a filosofia nas minhas letras, no meu pensamento, no meu estar também, mas isto foi muito resumidamente a história de 32 anos. Falemos um bocadinho dessa noção que me transmitiu, a noção do tempo. Eu tenho a sensação de que agora o tempo é muito mais rápido do que era nessa época. Eu lembrei-me da questão das cartas, portanto, nós comunicávamos através de cartas, por correio. As coisas levavam tempo a acontecer, não é? Da mesma forma que se referiu à saída de um telemóvel novo, de X em X tempo, que agora é cada vez mais rápido, naquela altura uma inovação ou uma novidade era bem mais lenta. Tem a noção dessa diferença do tempo ou não? O tempo foge, não é? Lá diz o ditado latino. Agora, eu acho que o tempo é exatamente o mesmo. O tempo não mudou, houve algumas mudanças políticas. A nossa percepção é que pode. A nossa paciência esgotou-se. Paciência? Sim, acho que hoje em dia as pessoas dizem que tu és uma pessoa muito paciente. Às vezes, não é? Ou a maior parte das vezes consigo ser, e quando não consigo ser, esforço-me a isso. Porque uma carreira como a dos Municipal, e mesmo eu sempre gostei de letras, até para escrever o meu primeiro romance só o fiz em 2021. Percebi sempre que o tempo, por muito que a gente queira, não anda a nosso favor. Pelo contrário, e cada vez mais uma certa subjugação que nós temos à vida política, à vida económica, não nos permite ter tempo. Eu sei porque eu vou deixar o meu filho à escola e ele está lá 6 horas, ou 8, eu acho muito tempo. Ele em que escola está? Frei Estevão Martins. Okay. E é tudo desenhado para que os pais trabalhem cada vez mais, até por vício e sem sabermos que dividendos podemos tomar disso em relação ao custo-benefício da sociedade estar toda organizada
para nós, de alguma forma, despejarmos os jovens num sítio e podermos ir trabalhar e podermos ir ganhar e podermos alimentar uma certa máquina económica. Por isso, eu penso muito no tempo, como óbvio, dos meus assuntos preferidos. Até tenho uma época preferida para escrever. Estes dois livros passam-se entre os anos 70 e os anos 80, que é a época que eu já tenho alguma distância para me ir recordando das histórias. Mas acho que a nossa maneira de ver o tempo é que mudou. Nós não temos paciência para nada. Eu viajo muito e aqui em Portugal acho que a nossa paciência ainda é mais curta. Estamos numa fila, estamos logo todos incomodados, estamos à espera de um transporte público. Não sei se tem a ver com as características que temos do sul da Europa, etc. Mas vejo sempre aqui muita agitação. E eu detesto andar à pressa, gosto de ser pontual, gosto de sair a horas para não ter desculpas. Às vezes acontece atrasar-me, tal como qualquer pessoa, mas acho que nós mudámos um bocado a nossa relação com o tempo e por isso é que ele nos parece tão curto, por isso é que as pessoas não leem, por isso é que as pessoas... Qual é a frase que as pessoas dizem sempre? Quem não faz isto, quem não foste ali, ou porque não leste este livro? Porque não tenho tempo. E isso para mim não é bem verdade. É só uma constatação que nós nos habituámos a fazer. Obrigada. Salta do palco para a poesia. Sim, mais ou menos, sim. E a poesia serve para complementar também aquilo que a música lhe trazia? Eu sempre achei e acho que há uma relação muito estreita entre música e poesia, ou música e a palavra, e até música e ficção. E no estilo heavy metal descobri muitas surpresas que até a mim me causaram espanto, que eu ouvia de algumas das minhas bandas preferidas na altura, os Iron Maiden, por exemplo, os Metallica, e eles próprios, mais velhos do que eu, iam buscar coisas à literatura. Os Iron Maiden têm uma música que é inspirada na rima do Antigo Marinheiro, do Coleridge, que é um poeta britânico, muito celebrado. Os Metallica têm uma canção que em inglês se chama For Whom the Bell Tolls, por quem os sinos dobram, do Hemingway, e por aí afora. Portanto, foi uma coisa que eu sempre quis trazer para o heavy metal. Também alguns dos meus artistas fora do heavy metal, como por exemplo Leonard Cohen, Nick Cave, eles próprios tinham... O Leonard Cohen, por exemplo, já era poeta antes de se dedicar à música, fez o percurso inverso. E em 2001 já tinha tanta coisa para a gaveta. O primeiro poema que li público foi para melhorar uma nota na disciplina de Psicologia, e melhorei. Ainda tenho um manuscrito, por acaso isso não se perdeu com as mudanças e as viagens todas, e ainda acho que a poesia é um meio muito nobre de expressarmos e de contarmos histórias, também mais económico que a ficção, mais económico que o próprio romance, com tudo aquilo, o tempo, lá está, e o esforço que exige, mas depois lancei poesia, lancei 3 livros. Entretanto, nunca mais publiquei poesia, não quer dizer que não tenha escrito. Tenho um livro praticamente pronto, talvez para lançar este ano. À espera. Sim, que se chama Cativeiro, que tem vários livros dentro dele, e também lançámos, que eu também tive uma editora de livros, aliás ainda tenho, mas é só para lançar basicamente os meus livros, ou de pessoas ligadas também à música. Lancei o livro do vocalista dos Rammstein, do Till Lindemann, Nas Noites Tranquilas, fui eu que lancei em Portugal. Lancei outros livros também, mas é muito complicado o negócio de estar na música. Eu também tenho uma editora, mas de discos, e eu já sei melhor o que fazer. Nós editámos uma antologia que se chama Purgatorial, em português, com alguns inéditos, e com os 3 livros, Como Escavar o Abismo, As Feridas Essenciais e O Diálogo de Vultos, e eu traduzi esses livros, esse Purgatorial também traduzi para inglês, que eu também gosto de traduzir. Estive para contratar um tradutor, mas achei aquilo tão específico que gostei daquele trabalho de quase reescrever os poemas em inglês, e é ótimo porque houve muita gente lá de fora, como eu só escrevia poesia em português, e nós temos muitos seguidores lá fora, ficaram contentes, e nós levamos o livro em turnê e vendemos na banca do merchandise, da mercadoria, das t-shirts, etc. Também há lá um livro de poesia meu, e tem corrido muito bem, e talvez seja este ano que eu volte à edição de poesia, mas como disse, o meu compromisso profissional é mais com a música. Aí sim tenho
uma turnê de 40 dias na Europa, ou tenho que gravar um disco Na Europa, naqueles timings. Toda a Europa. Toda a Europa. Sim, desde o norte ao sul, passando pela Turquia, que também, pronto, não é uma região, é discutível se é Europa ou não. Já lá fui várias vezes, às vezes penso que tem alguma coisa europeia, às vezes penso que não tem nada a ver com os países europeus em que eu estive, mas sim, já andámos um bocado por todo. Na Alemanha vocês continuam a ter muito sucesso, não é? Continuam com presença nos tops. Sim, a Alemanha é o ponto central de todos os mercados da música na Europa, não só do heavy metal e do rock, mas tudo o resto. Portanto, os escritórios das grandes editoras são em Berlim, os escritórios das editoras independentes, no nosso caso, também. Portanto, ali na Europa Central, quer na Alemanha, quer na Áustria, quer na Bélgica, quer na Holanda, etc., são todos, França também, são todos territórios que ouvem muito este estilo de música. Surge-me aqui assim uma questão, que é, com esses olhares todos que tem sobre outros países, não é? Com que olhar fica da Brandoa, de onde saiu, de Alcobaça, onde vive de vez em quando, é que retorna para aqui, independentemente das questões familiares? Escolheria outro espaço, outro sítio, outra cidade para viver sem ser aqui? Às vezes chatei-me com Portugal, como é Ok. óbvio, como qualquer pessoa que viaja e que vê coisas no nosso país que poderiam ser tão melhores. Nas nossas cidades também, na Brandoa, em Alcobaça, qualquer pessoa lhe diria, com honestidade, lhe diria isto, e que não são por causa do nosso deixa andar, por causa da nossa preguiça, por causa de vez em quando nós não sermos muito empreendedores, etc. Claro que eu também tenho estes defeitos todos e tenho que os combater todos os dias. Às vezes também só me apetece ir para o café em Alcobaça, não bebo café, mas bebo chá, e estar ali o dia todo a ver as vistas, não é? Mas não, há uma ética muito grande que nós cultivamos. Para além dessas diferenças, em que queremos que as coisas corram melhor pelos exemplos positivos que vemos lá fora, também temos o outro lado da moeda, que é as relações pessoais, a certa hospitalidade que temos em Portugal, o calor das nossas relações, de dar 2 beijinhos, de dar um abraço, etc., que às vezes nos faz A falta espontaneidade lá também, fora. lá fora, que não Pronto, que são as encontramos. coisas, em alguns países, por exemplo, na Alemanha, é um pouco mais formal. Não, eu costumo dizer que a gente vive numa bolha. Portanto, nós vamos para os concertos, estamos nos clubes, estamos nas salas e praticamente toda a gente que nos vai ver. Não pensamos todos o mesmo, temos muitas diferenças, mas vamos ao mesmo, por assim dizer. Mas olho para a Brandoa como o depósito das minhas memórias, melhores e piores, e olho para a Alcobaça como o sítio que eu quero regressar. Portanto, quando uma pessoa passa muito tempo fora, eu passo, assim, feitas as contas, 4 a 6 meses por fora do país, quase por ano, não todos seguidos, felizmente, mas repartidos, e tenho muita vontade de vir, e no caso concreto de Alcobaça, de ir passear ao Rossio, de ir comer ao Trindade, ao António Padeiro, de ir ao Ala Sul. Portanto, já tenho também estas referências daqui de casa. Lá fora há coisas espetaculares, eu não me coíbo de as fruir, não é? Se houver um café em Paris que eu gosto, vou lá. Se houver um sítio na Alemanha, um bar, ou na Irlanda que eu gosto de ir beber lá um whisky ou qualquer coisa, vou. Mas a minha casa, sem dúvida, que é Portugal. Já tivemos montes de ofertas desde os anos 90 para nos mudarmos. Teria sido mais fácil para a banda, mas também teria sido uma vida só de trabalho, porque se nos apanhassem na Alemanha não eram 6 meses que a gente passava na estrada, mas 11. E era mais difícil do ponto de vista familiar, não é? Do ponto de vista Sim, isso agora a história já está, pronto, consumada. Agora, sentimental, sim, emotivo, sei sim, lá, agora afetivo. já não teria hipótese de viver lá fora, porque tenho a minha mulher em Alcobaça, tenho os meus pais, ainda são vivos em Portugal, tenho o meu filho, claro, a crescer aqui e a adorar crescer em Alcobaça. Portanto, agora há todos esses fatores, mas mesmo quando não havia esses fatores, sempre quis regressar a Portugal e fazer cá a vida, sim. Muito bem. O seu, desde como escavar um abismo até Café Canimambo, existe um fio condutor que une a sua poesia e a sua prosa? Não sei bem, eu vou escrevendo, nunca pensei muito sobre isso, mas provavelmente haverá. Provavelmente haverá.
porque eu acho que as coisas são um bocado janelas que se abrem de umas coisas para as outras. Eu sei que, em definitivo, eu, quando escrevi o primeiro romance, Bairro Sem Sida, uma parte do Bairro Sem Sida fez-me logo ter a ideia para o segundo romance, que em vez de ser situado na Brandoa, é situado na Lagoa da Albufeira. É uma história de crime sexual e de justiça popular, inspirada um pouco nos acontecimentos da Casa Pia no nosso país, e como nós, público, nós, povo, nós, pessoas, ficámos mal informados. Não sabemos o que é que se passou, não sabemos quem é que foi o culpado, quem é que não foi. Há uma série de independentemente vazios, de tudo. não é? E o meu livro é um bocado De sobre informação. isso. O meu livro é um bocado sobre isso, sobre uma realidade alternativa, em que nós saberíamos as coisas, mas que, ao fim e ao cabo, não chegámos a saber. A poesia também tem a ver com vivência, e claro que a minha maneira de escrever é um pouco influenciada pelo facto de escrever poesia também. É uma maneira mais metafórica, talvez, com mais figuras de estilo, com mais recursos estilísticos até, mas como os nossos romances são editados, eu tenho uma editora muito boa, que é a Diana Garrido, da Penguin. De vez em quando também temos que nos livrar um bocadinho desses vícios da poesia, porque são efetivamente registros diferentes. Mas quase todos os autores que eu conheço, pessoalmente ou não, têm as duas vertentes. O Zé Luís Peixoto, que é um grande amigo meu, já esteve aqui imensas vezes comigo em Alcobaça, até a apresentarmos coisas juntos, e também sem à civil, não é? sem estarmos nas nossas peles de vocalista ou de escritor. Ele também tem livros de poesia. O José Saramago, ainda há pouco tempo comprei todos os poemas do José Saramago. Existe muita gente, também existe quem não escreve poesia, mas existe muita gente que se dedica aos dois estilos, porque são dois estilos completamente compatíveis. Tal como a música é com a literatura, a poesia também é com a literatura, e é uma grande escola também para escrever. E depois, como tudo na vida, é um estado de espírito. Às vezes apetece-me pegar e escrever 10 ou 15 ou 20 páginas sobre uma história que está na minha cabeça, como já ando a escrever também o terceiro romance. Às vezes apetece-me não pegar numa história que tenha uma narrativa tão profunda e expressar mais um feeling, um estado de espírito, uma coisa que vi na rua, uma coisa que vi na estrada, um pássaro a voar, esse tipo de assuntos da poesia. Muito bem. Aliás, eu estou aqui a pensar que a música também é uma forma de poesia. Completamente. A música em si, não estava a falar das letras, estava mesmo a falar Sim, da música também. Que usa outras palavras musicais com as sonoridades que nos traz, têm um efeito em nós que é muito parecido com aquele que a poesia nos traz também, não é? A música é um contar de histórias, com ou sem letra. A música instrumental também conta uma história. A diferença para mim, que eu gosto na literatura, é que na literatura nós temos uma paleta um bocadinho maior para pintar. Se eu falar de uma árvore no jardim da minha infância, vai ser uma árvore completamente diferente da árvore do leitor, que pode estar noutro sítio, em que, portanto, a flora seja diferente. Também a música tem vários, principalmente o heavy metal, tem vários registros, várias mensagens, as baterias mais sincopadas, que quase que apertam o coração, não é? E uma pessoa sente-se ali levada a um estilo muito épico. Pode ser também encontrado na música clássica do Wagner, por exemplo, com acordes menores, com muitos sopros, com muita percussão também. Mas sem dúvida que a música é uma linguagem poética, porque, tal como a poesia, também é uma maneira de contar economicamente histórias. Nós conseguimos contar uma história de amor ou de desamor, ou seja lá o que for, numa música, e nós temos os nossos sentidos. A literatura exige nós usarmos a nossa inteligência, a nossa memória. A música, nem por isso. A música usa muito mais o nosso corpo e as nossas emoções. E acho que isso é uma espécie de poesia. Conseguir fazer uma música que emocione também, como a poesia, ou conseguir fazer uma poesia que também tenha uma emoção física como a música, nós de vez em quando conseguimos ler coisas assim, é uma coisa ótima, é uma coisa que nem sempre acontece, mas que todos nós procuramos, sim.
Obrigada. O curso de filosofia influenciou? Muito, Influenciou o seu trabalho como escritor ou muito. músico? Eu entrei muito jovem, tinha 17, 18 anos, que eu sou de agosto, portanto entrei em 92, 93. Tive algumas dificuldades com a academia, confesso, não estava nada habituado. Nós devíamos tirar estes cursos um bocadinho mais velhos, com mais bagagem, mais viagem, Mais maturidade? mais leituras, também mais maturidade. Mas gostei do curso, não me habituei muito bem às responsabilidades académicas. Andei lá a patinar um bocadinho nos outros 2 anos, mas abriu-me horizontes que eu realmente não tinha. Principalmente a filosofia alemã, que é a minha preferida, o Kant, o Hegel, o Feuerbach, o Nietzsche, para aqueles assuntos que eu gostava, principalmente a filosofia da religião, a filosofia do conhecimento, deram-me não me deram só conhecimento, como me deram aquilo que eu acho que é essencial ao conhecimento, que é a curiosidade em saber mais, a curiosidade de saber porque é que o Kant se sentava na Prússia sem ter uma rotina em que as pessoas até acertavam o relógio por ele. É um dos mitos urbanos sobre o Kant. E como é que ele se sentou a uma mesa a pensar como é que nós pensamos, como é que nós raciocinamos, qual é a relação que a gente faz entre o objeto sensível que nós tocamos e vemos e a interpretação que o nosso cérebro faz. Por isso fui muito influenciado por filosofia e, aliás, penso que comecei a escrever letras mais inteligentes e melhores já a partir depois do curso de filosofia. Muito bem. Então, e agora mudando um bocadinho a nossa perspectiva, também é comentador na TSF, de vez em quando leio comentários seus no Região de Sim, Cister. eu devo dizer que eu já não escrevo na TSF. Ok. Já deixei há algum tempo. Mas, Agora mas passou por essa experiência. passei. Vamos tentar perceber um bocadinho como é que foi essa experiência, como é, o que é que representa para si. Hum, representa para mim. É um bocadinho diferente de estar É, em cima do palco com os Municipal, de estar a escrever um livro de poesia, de repente é também é comentador. é muito pior ser comentador. Aliás, eu agora a palavra comentador dá-me pânico, porque essencialmente depois da pandemia praticamente foi uma profissão que floresceu até ao absurdo, na minha opinião. E daí eu ter-me retirado praticamente todo o que eu escrevia, também escrevi esporadicamente para o Expresso, escrevi coisas para o Correio da Manhã, escrevi opiniões, comentários, convidado de vez em quando, mas assim, o que eu tive mais, também fui comentador de futebol, mas tive lá praticamente um mês, porque não A é coisa. representar algum clube ou Futebol sem Clube do clube? Porto, sim, mas não tinha jeito nem paciência Por acaso esses comentários não vi, para o porque eu futebol. Era costumo... na Sport TV. Ok. Mas Então, foi há muito tempo, foi há muito tempo. E também não queria ser conhecido. O futebol é uma coisa perigosa e a política também. Por isso desisti de comentar na TSF, porque achei que era mais uma opinião. E de opiniões está um mundo cheio. Acho que há um grande excesso de opinião, um grande excesso de especialistas, e em vez de fazer aquilo que nós aprendemos na filosofia, a opinião como mediação, até de duas coisas antagónicas, hoje em dia o que nós vemos é que cada um para o seu lado e a área cinzenta em que nós debatíamos, nós discutíamos, está completamente desprovida de massa cinzenta até. Continuo a escrever no Jornal de Leiria, porque é uma cidade que eu gosto muito, também, porque também me dá desconto nos livros na Arquivo, que é a minha livraria há uma preferida, parceria. Leiria, que é em Leiria também. E foi um dos convites que tive na altura quando vim aqui para a região centro. E depois tive o convite da região Cister, mas o meu tema é sempre Alcobaça. Sim. Sempre Alcobaça, o que está bem, o que está mal, apontar algumas coisas com que eu falo com as pessoas na rua. Pronto, não me encomendam, não é propriamente um artigo. Falar das virtudes de Alcobaça, falar da potencialidade de Alcobaça. Ainda esta semana saiu um artigo que é sobre o que é que Alcobaça irá ser em 2025, que é um ano de eleições. Há uma Alcobaça cheia de potencial, uma Alcobaça que está a estrear imensas coisas, desde a recuperação do Armazém das Artes, ao novo panorama, ao novo multiuso, à recuperação do rio, e para ver que, como cidadão, não é? E é cá que eu voto, é cá que eu pago os meus impostos também, é cá que eu faço vida,
Qual é o plano, Paulo Cobassa? Estou curioso. Portanto, as pessoas abordam muito na rua, não pela música, não pela literatura, mas também pelo por que causa dos escreve. artigos, porque o artigo jornalístico é uma coisa que se lê rapidamente, é uma coisa que hoje em dia as pessoas têm muita atenção mais ao artigo, mais ao soundbite até do que propriamente aos livros. Pronto, para mim não é uma coisa muito boa, mas é a realidade. E assim, não transformando, porque não tenho esse poder, vou levantando algumas questões, que é o que nos ensina em filosofia também sobre a cidade onde vivo, e houve coisas que até foram aí de vez em quando debatidas, com os excessos e com os contra, outros a favor, mas pelo menos há sempre debate sobre as coisas e não conto deixar de escrever nem no Jornal de Leiria e muito menos aqui no Região de Cister, porque é uma coisa que me agrada dar aí sim dar a minha opinião, porque estou aqui envolvido. Agora, a minha opinião sobre a guerra, Palestina-Israel, Ucrânia-Rússia, a minha opinião sobre a eleição do Trump, etc. É claro que eu tenho, é claro que eu penso sobre isso, mas será mais uma perdida aqui naquele grande mar de incompreensão que é hoje em dia os comentários políticos. Basta ligar a televisão e se nós levantarmos o som quando eles se atropelam, parece que estamos na famosa Torre de Babel, não é? Em toda a gente está a Pois, gritar. mas se os melhores desistirem, vamos ficar com comentários ocos. Sim, E mas aqueles que têm mais significado e que percebem efetivamente que estão rodeados de comentários ocos, quando desistem, deixam-nos mais pobres. eu acho que muitos dos melhores já desistiram. já, Pode ser que eles regressem, Pode posso ser, ou desejar pode que eles ser. regressem. Mas eu acho que, falando do comentário, eu acho que o O comentário comentário tem. influencia. Sim, tem um substituto muito evidente, que são os livros. São os livros de história, ou quem diz os livros, diz os sites também. É um assunto que me interessa muito hoje em dia. Hoje em dia leio mais sobre história e biografias políticas do que alguma vez na vida, exatamente por causa dessa confusão e desse abandono dos comentaristas mais delicados, mais equilibrados. Ainda temos alguns, o Miguel Sousa Tavares, muitas pessoas não gostam, mas eu gosto do comentário dele, o Pacheco Pereira, por aí fora, mas depois temos todos aqueles planos B, não é? De pessoas que eu vejo a comentar e de vez em quando têm aquela quase expressão futebolística, este não joga nada, eu também fazia isso, eu também marcava esse golo. E vejo a comentar coisas e vejo pessoas a perseguirem a desinformação, que é uma coisa extremamente perigosa hoje em dia. E, tal como ao tempo que falávamos há pouco, a informação ainda lá está. Há que haver critério. Há que haver a critério, sem dúvida alguma, mas também, se pudermos contar com comentários com substância, mesmo que haja outros, eu tenho esperança de que efetivamente isso possa ajudar a um crescimento diferente daquele que acontece tenho se não os tivermos. esperança que as pessoas que estejam desiludidas com o comentário, que vão estudar, que vão ler, que vão procurar, que vão pesquisar, porque também nunca tivemos tanta informação disponível como hoje em dia. Também Portanto, é verdade. é só ir à procura dela. É verdade, mas é um processo mais lento. Pois é, O comentário por vezes desperta e, como referi, é uma questão também de soundbite. Agora, na era em que estamos do TikTok, do Reels, enfim, daquela informação muito rápida, que muitas vezes não é informação, que é desinformação. Ou entretenimento. Ou entretenimento. Também é sim. importante, mas sim. É verdade. O fake news. Agora temos que ter cuidado para perceber se o vídeo que estamos a ver, se foi ou não foi produzido por mão humana, porque facilmente somos induzidos em erro. Precisamos de referências, precisamos de pessoas com as quais possamos contar para que, de facto, as pessoas se sintam mais aconchegadas no pensamento que possam ter ou não e sentir que aquilo que pensam, de facto, faz eco noutros comentadores, enfim, em quem transmite determinados pensamentos na televisão, na rádio, nos jornais, em todo lado.
O outro, que até é o meu setor, que é o setor da educação, é um processo lento, Sim. que só vai dar frutos daqui por várias gerações. Mas esse é que é um processo que vale a pena Esse é o apostar. processo que vale a pena, é verdade. Esse é o processo sagrado. É, Os é comentadores verdade. vão e vêm, e depois os assuntos vão e vêm, e as pessoas nem sempre são públicas. Por exemplo, uma das profissões mais habituais dos meus ex-colegas de filosofia, que eu tive com eles nas Olimpíadas de Filosofia aqui há 2 anos, é fazerem departamentos de ética nas grandes multinacionais, nas grandes empresas, porque ganha-se tanto dinheiro e faz tanta coisa que depois há necessidade de contactar com a humanidade, com as relações profissionais, com as relações de trabalho. Portanto, a filosofia é muito, muito importante. Podem não estar a comentar na televisão de segunda a sexta, mas estão a imprimir mudança também com o seu curso. Eu acho que essas coisas nem sempre são públicas, não é? São extremamente importantes de serem acarinhadas. E não só as conversas que nós temos, as conversas que temos com os amigos, etc. Mas pronto, temos que ser criteriosos, porque também alguns dos nossos amigos têm outras ideias políticas, têm outras ideias futebolísticas, e é uma coisa que eu digo sempre, que isso nunca pode dividir uma amizade. Claro que não. E tem direito a tê-las, não é? Sim, isso, Tem direito se a não, tê-las, se sim. não estamos, muitas vezes estou com amigos e estão a dizer uma coisa que eu não concordo nada, e a minha resposta é: abre lá mais uma cerveja ou abre lá mais uma garrafa de vinho. Muito bem. Penso igual. Sente-se mais poeta, mais escritor, mais filósofo, mais músico, mais Fernando, mais marido da Sónia Tavares, mais Isso pai. Não conheço o nome do seu filho. Fausto, tem um mais nome pai do literário Fausto. também. Sim, pai do Fausto é inevitável, acho que é o sentimento mais forte, a paternidade, dentre estes todos que invocou, é o sentimento mais forte, e de vez em quando temos que lutar um pouco para nos lembrarmos de nós próprios, porque quando o filho nasce, principalmente nesta altura, antigamente ele só tem 12 anos, é completamente o centro das atenções, é uma vida muito preciosa, é muito amor, e isso de vez em quando é bom, é excelente, é diferente, mas também tem os seus desafios educacionais. Pronto. De resto, claro, marido da Sónia Tavares, aliás, as pessoas, os meus amigos, mas tu não és só o marido da Sónia Tavares. Eu disse, sim, mas Claro que não. eu também sou o marido da Sónia Claro, Tavares. exato. E, portanto, somos casados, as pessoas não estão a dizer Formam mentira um nenhuma. casal sui generis, porque os conhecemos os dois Sim, publicamente, não é? sim, Com uma sim. expressão pública, regular, artística, regular. Sim, mas nós não ligamos nada a isso. Por acaso, eu e a Mas Sónia nós também não. tivemos um feitio bastante diferente, mas bastante parecido nesse aspecto, que não é aquela coisa de não nos levarmos muito a sério, por isso temos que nos levar nas nossas profissões, mas também não acharmos que somos a última bolacha do pacote. Isso acontece de vez em quando a muitos casais, a figuras públicas, e o nosso estilo de vida é o das pessoas nos encontrarem às compras. Eu mais, que a Sónia é mais famosa, portanto tem mais dificuldades a trazer as compras para casa. Eu sinto-me um apanhado dessas coisas todas, sim. A minha avó costumava dizer, estou sempre a dizer isto, mas a respeito da comida, quando nós não queríamos comer ou quando estávamos a fazer uma misturada, ela dizia que dentro do corpo não há prateleiras. Eu acho que a vida é um bocado assim, e acho que eu sou um bocado assim. Eu tenho muitas frases que fui pensando, mas eu não sei fazer exatamente nada. Não tenho assim um ofício, não tenho assim uma habilidade, até sou bastante trapalhão, eu tinha sempre excelentes notas a todas as disciplinas, menos a trabalhos manuais ou oficinais. Portanto, eu, como não sei fazer nada, posso fazer tudo. E eu acho que isso é o que me define um bocado. Não nasci para ser cantor, ao contrário da Sónia, que tem uma voz incrível. A sua também é. Sim, mas a dela é mais natural, a minha Também é mais... sabe cantar, Deus do céu. Fui sabendo, mas não nasci... E sabe escrever? Não nasci para isso. E depois fui escrevendo e fui tendo... Também é preciso sorte, não é? E fui tendo paciência também, e consigo, contra todos os meus prognósticos, viver daquilo que gosto. Também sou empresário da música, também tenho um negócio de consultoria musical, ver contratos, que foi experiências que eu fui adquirindo da música. Portanto, eu sou daqueles homens que têm que fazer muita coisa e tem que ser multifacetado para conseguir chegar a algum lado. De vez em quando nem é um talento, é uma necessidade. Sim. Ok.
Então, o que é que nós podemos ainda esperar? Tem projetos? Claro. Os Municipal, o Fernando Ribeiro, também são indissociáveis? Quais são os projetos que têm assim no futuro próximo que quer partilhar connosco? Assim, no futuro próximo, este ano, vamos editar em álbum ao vivo e DVD, Blu-ray, streaming, o nosso concerto com a Orquestra Sinfonieta de Lisboa, o ano passado, no 26 de outubro. Irá ser este ano nestes formatos. Estamos agora a fechar as misturas e o design, essas coisas todas. Vamos em abril em turnê, mais 40 e poucos dias na Europa. Começa na Finlândia e acaba na Dinamarca, mas dá a volta, vai a Grécia, Itália, Balcãs, Báltico. Vai ser uma turnê muito extensa, e os festivais de verão também, que já temos alguns marcados. Podem ir ao nosso site, ao municipal.com, que estão lá as datas e os bilhetes também disponíveis. E estamos a trabalhar aquilo que vai ser o nosso novo disco, que vai sair em 2026. Começamos a trabalhar este mês, vai ser um trabalho lento. Começamos a trabalhar este mês, não é? Começamos a trabalhar há muito tempo, mas vamos intensificar esse trabalho. Portanto, estamos aqui a falar de 2025, 2026 também, e 2027 fazemos 35 anos, portanto vamos celebrá-los. Os meus projetos pessoais passa pelo novo romance, que eu espero escrevê-lo, completá-lo este ano, para lançar provavelmente em 2026 ou 2027, e talvez editar o livro de poesia este ano. De resto, pessoalmente, sou como qualquer pessoa que tem uma vida boa, plena, comer, beber, divertir-me, ver arte, ler muitos livros, quanto mais possível, porque isso é realmente o meu lugar feliz, é ler, e tentar educar o meu filho com valores, tentar enfrentar os desafios da pré-adolescência, adolescência, da escola, tudo isso. Portanto, projetos e trabalho não me faltarão. Obrigada, muito bem. Sei que trouxe aí livrinhos para nós vermos, porque eu trouxe falta dois. aquela última questão, que é diz-me o que lês. Eu que estou a ler, eu até tirei aqui uma fotografia, para não me esquecer do nome do autor. Estou mesmo a acabar, por acaso não trouxe o livro, que é o Arturo Pérez Reverte, que é Revolução, da editorial Asa, que é um livro sobre a Revolução Mexicana. Eu já estive muitas vezes no México, e é um país que eu adoro. Já li Juan Rulfo, o José Luís Pacheco, autores mexicanos que são incríveis. E este livro fala sobre a Revolução, o Zapata, o Pancho Villa, o Huerta. É muito engraçado. É de um autor espanhol, por acaso, e a personagem principal é um engenheiro de minas espanhol. E eu trouxe aqui, eu estou a ler ficção agora, mas trouxe aqui dois livros. Um sobre aquilo que nós falávamos, de filosofia, que é um senhor que tem um nome um bocado estranho, mas é o Peter Sloterdijk. Não sei se mostra. É melhor mostrar-se. Sloterdijk. Sloterdijk, pois. Flamengo, é neerlandês? Ele é alemão. Alemão? Penso que é alemão. Sim, Karlsruhe, alemão. E o Arrependimento de Prometeu é um discurso que ele fez em Lucerna, já em 2022, quando a humanidade tinha passado a crise pandémica, e que basicamente é um discurso muito profundo sobre o facto de nós desbaratarmos ou maniatarmos os recursos, neste caso o fogo prometeico, claro, simbólico, que nos permitiu cozinhar, aquecer, mas também nos permite queimar. Portanto, o livro dele é um bocado, se Prometeu voltasse à Terra, ele iria arrepender-se de ter roubado o fogo para nos dar, portanto, a utilização que nós temos feito disso. E isto é um livro que é o meu livro de poesia preferido. Vamos também mostrar. Que é o Orfeu Rebelde, do Miguel Torga. Este livro, por acaso, é uma primeira edição, porque de 1958. As edições do Miguel Torga eram feitas por ele próprio, portanto também não tenho aqui uma relíquia de milhares de euros, de algumas centenas. Mas tem muito valor. Tem muito valor, e eu também já fiz um projeto que se chamava Cada Sou Como um Grito, que é uma das partes dos poemas do
Miguel Torga, que é um autor subejamente conhecido, quer como poeta, quer como romancista, quer como também as suas memórias. E este livro, desde que eu descobri há alguns anos, tem-me acompanhado sempre, cada vez que preciso de uma poesia forte e assim heavy metal quase. Eu vou recorrer a este livro para mostrar a ligação entre a minha música, que de vez em quando é dura, e, por exemplo, a poesia do Miguel Torga. Este livro é um livro muito quase roqueiro, porque é um livro muito solene, que fala sobre o Orfeu rebelde, que canta, que grita, que corta o tempo a canivete, por aí fora. É um livro muito bonito e muito potente também, e que define bem aquilo que eu gosto em poesia. Obrigada. Também me trouxe aqui dois... São ofertas. Sim, dois presentes maravilhosos, que é o bairro Sem Saída e Tudo é Canimame, de que falámos um pouquinho também, quando foi na apresentação. Eu agradeço imenso esta oferta. Eu não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Nós chegamos ao fim do nosso tempo. Queria só agradecer a oportunidade e queria deixar a mensagem, principalmente aos jovens que se envolvem neste, que ler é das melhores coisas que nos pode acontecer na vida. Nós ainda termos, seja em que formato for, digital, livro, isso é indiferente, porque praticamente tudo, eu que digo ao meu filho, ao nosso filho, praticamente tudo o que tu gostas, praticamente tudo o que tu vês, praticamente tudo aquilo que tu absorves, até na curiosidade dos jovens e dos pré-adolescentes, se nós formos fazer como aqueles passatempos dos livros de palavras cruzadas, une os pontos. Se nós unirmos os pontos, vamos sempre ver que o jogo que a pessoa está a jogar ou que a série da Netflix que está a ver vai ter um livro. Eu acho que é muito importante descobrir isso. A importância do livro, a importância da leitura aqui no Diz-me-que-lês, não podíamos terminar melhor. Muito obrigada, Nada, foi um prazer. Ribeiro, por ter estado aqui connosco durante este tempo. Eu tive mesmo muito prazer em conhecê-lo de mais perto, uma vez que é subejamente conhecido, um bocadinho à distância, mas hoje estar aqui consigo, ouvi-lo e perceber como é o Fernando Ribeiro, assim, mais próximo, mais, digamos, mais humano, não é? Mais de dentro, foi um privilégio também para mim. Muito obrigada. Obrigado, eu. Também quero agradecer àqueles que estão silenciosamente atrás dos ecrãs a arranjar forma disto correr muito bem, nomeadamente no som e na imagem. Hoje tivemos cá 2 estagiários, de que eu ainda não sei o nome. A Laura e o José, que são do curso Multimédia do Agrupamento de Escolas de Cister. E o Rui Pereira, que é absolutamente incansável, um artista também da nossa praça, que anima os palcos também no verão, e eu tenho umas saudades do verão. Muito obrigada por ter estado connosco neste tempo. Na próxima semana cá estaremos com um novo convidado ou uma nova convidada. Obrigada.